Nesta Sexta-feira Santa, eu gostaria de trazer diante dos nossos olhos a figura de Pilatos, porque Pilatos mostra o homem moderno. Pilatos não é um homem totalmente mau, um monstro, perverso desde o início. Não. Pilatos parece até ser uma pessoa, vamos dizer a palavra, inteligente, como a inteligência artificial que governa agora o nosso mundo, ou pelo menos quer governar. A inteligência de Pilatos vê a verdade, vê que Jesus, tecnicamente falando, é inocente. Vamos para mais um vídeo do canal Católicos e Santos Oficial. E esse vídeo é uma maravilhosa homilia do nosso querido Padre Paulo Ricardo, da solenidade da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. A homilia é de hoje, dia 3 de abril de 2026. E nessa homilia da solenidade da Paixão do Senhor, Padre Paulo Ricardo fala da figura de Pilatos. Ele fala que Pilatos mostra o homem moderno, que Pilatos não era um homem totalmente mau, um monstro, perverso desde o início. Pilatos parece ser uma pessoa inteligente, como a inteligência artificial, que agora governa o nosso mundo. Ou pelo menos quer governar. Padre Paulo fala que a inteligência de Pilatos vê a verdade, vê que Jesus é inocente, mas lavou as mãos para se livrar do erro de condenar Jesus. Padre Paulo Ricardo fala que na Sexta-feira Santa a igreja lota, que é o dia do ano, que a igreja fica cheia. Ele fala que a Sexta-feira Santa atrai muita gente, que a cruz de Cristo erguida atrai muita gente nesse dia, mas que a gente precisa ser diferente de Pilatos. Concordo com o Padre Paulo Ricardo. Como somos parecidos com Pilatos. Tem muita gente que vai na igreja somente em datas comemorativas, e depois esquece que faltar à Santa Missa é pecado mortal. Que é o terceiro mandamento da lei de Deus. Assista essa maravilhosa homilia do nosso querido Padre Paulo Ricardo até o final, que vale muito a pena. Deus te abençoe. E não esqueça que Jesus te espera no sacrário da Santa Igreja Católica Apostólica Romana para ser adorado e amado. Desceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é o grande dia, o dia da graça, o dia da misericórdia, o dia em que o céu se abre para os pecadores arrependidos. Desde que nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, Deus colocou à porta do paraíso um querubim, proibindo a entrada dos seres humanos no paraíso. É claro que esse paraíso não era o paraíso celeste, era um paraíso terrestre, e este querubim permanece lá, para todos aqueles que tentarem fazer um paraíso aqui na terra. Existe um querubim postado que impede. Todos os homens e mulheres da história que tentaram fazer um paraíso aqui na terra, o que conseguiram fazer foi o inferno. O inferno para si mesmos e o inferno para os outros. Quantas utopias, quantas ideologias querem fazer o paraíso aqui na terra?
Os capitalistas acham que irão fazer o paraíso aqui na terra com dinheiro. Os comunistas acham que irão fazer o paraíso aqui na terra com a ditadura do proletariado. E assim, o que nós conseguimos fazer é transformar esse mundo no inferno. No inferno terrível. Mas eis que vem o Salvador. Eis que vem o Salvador para levantar uma bandeira, a cruz. Foi Ele quem disse: quando eu for elevado na cruz, atrairei todos a mim. Nós ouvimos na primeira leitura que a cruz não tem nada de atraente. Ao ver a cruz, a nossa tendência é virar o rosto, é esconder o rosto, é horrível. Quem de nós não assistiu o filme da Paixão de Cristo do Mel Gibson? E quantos de nós não sentimos durante aquele filme a tentação de virar o rosto diante daquelas cenas de horrores, diante de tanta crueldade, de tanto sofrimento? E no entanto, apesar da cruz ser tremenda, Jesus sabia que ao longo dos séculos ela seria um estandarte erguido, um sinal elevado. Quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Por quê? Porque Jesus nos mostra na sua cruz que existe uma verdade, a verdade do amor. Sim, para nós tudo parece mais verdadeiro do que o amor. A traição parece mais verdadeira, a injustiça parece corriqueira, banal, é do dia a dia. A maldade, a malícia, a perfídia, a corrupção, a violência, a morte, tudo parece mais palpável, tudo parece mais verdadeiro do que o amor. O amor, para nós, degredados filhos de Eva, o amor é bom demais para ser verdade. O amor é incrível. E esta é a grande tragédia dos seres humanos. Nesta Sexta-feira Santa, eu gostaria de trazer diante dos nossos olhos a figura de Pilatos. Porque Pilatos mostra o homem moderno. Pilatos não é um homem totalmente mau, um monstro, perverso desde o início. Não. Pilatos parece até ser uma pessoa, vamos dizer a palavra, inteligente. Como a inteligência artificial que governa agora o nosso mundo, ou pelo menos quer governar. A inteligência de Pilatos vê a verdade, vê que Jesus, tecnicamente falando, é inocente. Vejam, se você alimenta a inteligência artificial com os dados, quais são as leis? As leis são essas. O que é que esse homem fez? Esse homem fez isso. A inteligência artificial é capaz de juntar as duas coisas e dizer: ele é inocente. Ele não fez nada disso que está sendo acusado. Ele é inocente. Pilatos viu. Mas acontece que a inteligência artificial não é capaz de fazer uma coisa que nós seres humanos temos que ser capazes: pagar o preço da verdade. A inteligência artificial não paga o preço de nada. Ela junta 2 mais 2 igual a 4, ela faz o cálculo, o resultado é este. Mas quando aquilo começa a ficar
caro, quando aquilo começa a ter preço, nós somos chamados a tomar uma posição. Somos chamados a pagar o preço. Pilatos tem inteligência, mas não tem aquilo que define a bondade. Bom é quem vê a verdade e paga o preço da verdade. E por isso Pilatos é tão importante para nós nessa tarde. Nesta sexta-feira santa, ele deve estar bem diante dos nossos olhos, porque nós somos pessoas que veem a verdade. Se você veio a esta celebração de sexta-feira santa, é porque você vê a verdade. É porque alguma fé você tem. Você enxerga. Você sabe quem é Jesus. Quem sabe até você se sente atraído pela beleza da cruz. Quem sabe até é verdade mesmo a profecia de Jesus: quando eu for erguido, atrairei todos a mim. E por isso, a sexta-feira santa, ela tem mais gente na igreja do que qualquer outro dia do ano. Vejam, peguem o ano que se passou. No calendário litúrgico da Paróquia Cristo Rei, em nenhum dia do ano, esta igreja esteve lotada como ela está hoje. Quem nos acompanha pela internet não está vendo, mas o nosso pátio, na lateral, está lotado, com pessoas que acompanham pelo telão. Dentro da igreja, nós temos cerca de 1000 pessoas, lá fora, sei lá quantas, talvez outras 1000. Nenhum ano, nenhum dia do ano tem tanta gente na igreja como a sexta-feira santa. Jesus atrai, a sexta-feira santa atrai, a cruz erguida atrai. Quando eu for erguido, atrairei todos a mim. Mas você que veio à sexta-feira santa, você que veio atraído pelo amor de Cristo na cruz, você precisa ser diferente de Pilatos, porque Pilatos sabia que Jesus era inocente. Não somente sabia que ele era inocente. É interessante notar que Pilatos, o cético, aquele que parecia não crer em nada, aquele que pergunta o que é a verdade, quando ouve dizer que Jesus era filho de Deus, São João anota e diz que ele ficou perturbado e com medo. Por quê? Porque nenhum cético é tão cético que não possa ser supersticioso. Pilatos era um supersticioso. O mundo é assim. Não tem fé verdadeira, fé profunda, fé reta, fé que paga o preço da fé. Mas em alguma coisa acredita vagamente, e pergunta para Jesus, não quem ele é, mas de onde tu vens? Pilatos tinha os seus deuses, e ele tem medo de um filho de Deus. Pilatos perturbado, Pilatos com medo diante da sua superstição. Mas o que nós poderíamos fazer para acalmar Pilatos? Para isso Pilatos precisaria mudar, e mudar muito. Mudar não somente aqui, porque a fé, quando ela vem, mas ela está desinformada, quando ela não tem amor, quando ela não tem caridade, quando eu não quero pagar o preço, quando eu conheço a verdade torna-se tormento. Quem ama a verdade, paga o preço da verdade, encontra na verdade o seu alívio, a sua consolação, o seu alimento, a sua força. Mas quem, cético ou cínico, supersticioso, enxerga a verdade, mas não quer pagar o preço da verdade, é perturbado por ela, é atormentado por ela, atormentado pela verdade.
Deus tenta salvar Pilatos e manda um sonho à sua esposa, Cláudia. Cláudia Prócula teve um sonho, que nós não sabemos o conteúdo desse sonho. O Evangelho de Mateus diz simplesmente que eu sofri muito por causa desse justo, durante a noite. Mas uma romancista moderna, Gertrude Lefort, imaginou qual seria o conteúdo desse sonho. Ela então, durante a noite, Cláudia estava lá, e de repente ela se vê nas catacumbas romanas e ouve: padeceu sobre Pôncio Pilatos. E de repente as catacumbas se transformam em pequenas igrejas, e nas igrejas se diz: padeceu sobre Pôncio Pilatos. E as igrejas se transformam em basílicas, e se repete incessantemente: padeceu sobre Pôncio Pilatos, naquela fantasmagoria daquela voz que se repete na eternidade ao longo dos séculos: padeceu sobre Pôncio Pilatos. Cláudia Prócula acorda apavorada e tenta resgatar o seu marido da loucura que ele está por fazer, a loucura de lavar as mãos. Sim, porque quando a pessoa não tem ética, ela capricha na estética. Pilatos não é um juiz justo, mas ele quer parecer justo. Então ele faz uma mise en scène, ele faz um teatro, ele faz uma paródia de inocência, manda trazer água e lava as suas mãos. Dizem alguns autores que dali para frente Pilatos neuroticamente passou o resto da sua vida lavando as mãos compulsivamente, porque não conseguia se livrar daquela mancha e daquela culpa. Como um personagem de Shakespeare, Lady Macbeth, que cometeu um crime e depois, como Pilatos, fica repetidamente lavando as mãos e diz: nem Netuno com todas as águas do seu oceano seriam capazes de lavar as minhas mãos. Pilatos não tem ética, mas tem etiqueta, tem belezura, tem formosura, tem comportamento de juiz que finge e sabe que está fingindo. Ele não quer ser justo, mas quer parecer justo. Ele não pagou o preço. Eis aí a triste figura de Pilatos, que hoje, se não se converteu, e não temos notícia de que ele tenha se convertido, paga o preço do seu pecado no inferno. E nós? O que temos de parentesco com Pilatos? Será que nós temos verdadeira bondade no coração ou temos somente uma religião de aparências? Viemos aqui na Sexta-feira Santa, e o que trouxe você aqui na Sexta-feira Santa? A vontade de lavar as suas mãos? A vontade de se livrar da sua mancha e da sua culpa? Se você está verdadeiramente arrependido, se você verdadeiramente se confessou e fez um santo propósito de arrependimento, então de fato você foi lavado, mas não nas águas de Pilatos, mas no sangue do Cordeiro. Sim, você foi lavado por aquele sangue, por aquela água que brotaram do lado aberto de Cristo. Mas se você veio aqui e não quer pagar o preço da conversão, o que é que eu posso dizer a não ser que você é uma figura lamentável, como Pilatos, que não consegue ser um monstro, mas também não consegue ser bom. Meus queridos, faça então
as suas contas. Qual é o preço que Deus está pedindo para você? Pague o preço da verdade. Você sabe a verdade. Tome uma atitude e se converta hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de sua mudança. Hoje é o dia de você tomar aquela decisão forte, firme, resoluta. Não seja como uma cana agitada pelo vento. Não seja como um homem com suas vestes finas em seu palácio, mas seja como um João Batista que pagou o preço, derramou o sangue e teve a cabeça degolada por amor a Cristo, por amor à verdade. Ao longo dos séculos, os cristãos irão se dividir em dois povos: os cristãos verdadeiros e os cristãos de aparência. A vida nos coloca diante de encruzilhadas. Pilatos queria contentar a César e contentar os judeus. Pilatos queria salvar Jesus e salvar a ele mesmo. Mas na vida acontecem encruzilhadas e acontecem momentos cruciais. Crucial, encruzilhada, cruz, a cruz de quem tem que decidir. É um momento crucial. A quem você quer servir? A quem você quer agradar? Tome sua decisão. Tome sua decisão. Peça a graça. Deus quer dar a você a graça. Jesus na cruz hoje quer dar uma graça a você. Quando nós aqui erguermos a cruz em adoração e nós cantarmos eis o lenho da cruz, peça a Cristo a força que Pilatos não teve, peça a Cristo a decisão que Pilatos não tomou, peça a Cristo o ímpeto de se jogar na fé, numa fé amorosa de quem paga o preço. Não basta saber a verdade, é necessário pagar o preço da verdade. E qual é o preço da verdade que você tem que tomar? É a missa que você não vai todo domingo porque sua família chama você de beato, carola, fanático? Pague o preço e venha à missa. É a castidade que você não quer viver com a sua namorada, com o seu namorado, com medo de perder o namoro, de romper o relacionamento? Pague o preço. Coragem. É aquela decisão honesta que você sabe que tem que tomar no seu emprego, porque você está com medo de ficar desempregado? Pague o preço. Não basta a estética, não basta parecer católico, é necessário ser católico. Pague o preço. Não estou fazendo essa pregação para que vocês saiam daqui fanaticamente ateando fogo ao mundo, nada disso, mas você sabe do que eu estou falando. Não estou falando de grandes atos heróicos que sairão nas páginas do jornal. Eu estou falando da sua biografia, da sua vida, onde você sabe, mas não quer pagar o preço do que sabe. Ama, mas não o suficiente, não a ponto de pagar o preço. Que essa Sexta-feira Santa seja decisiva e seja verdadeiramente
o primeiro dia do resto da sua vida. Escolha ser um homem de bem. Escolha ser uma mulher de bem. Escolha. Pilatos não escolheu e, portanto, escolheu errado. Pilatos quis a todos contentar e terminou sua vida lavando as mãos e hoje as esfrega desesperadamente no mais profundo do inferno. Lá no inferno, Pilatos continua esfregando suas mãos e dizendo: eu sou inocente, eu sou inocente. Pobre desgraçado, que mente para si mesmo. Ele sabe que não é inocente. Meus irmãos, quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Deixemos-nos nos atrair pela cruz de Cristo. Deixemos-nos converter. Eis o dia da graça. Eis o dia da salvação. Eis o dia decisivo. Deixemos que essas verdades calem fundo em nosso coração e decidamos. Decidamos, porque na verdade não é Pilatos quem está julgando Jesus, é Jesus quem está sentado no Gábata, no pavimento, e julga como rei. A paixão de São João nos apresenta Jesus como verdadeiramente rei. Esta é a paróquia Cristo Rei. Ele reina na cruz e Ele quer reinar em nossas vidas, se nós abraçarmos a cruz por amor a Ele e pagarmos o preço, deixarmos então que Ele seja o nosso verdadeiro Rei. Os judeus terminam com a palavra tremenda, dizendo: não temos outro rei senão César. Que reis nós escolhemos quando não escolhemos Jesus como rei? Que rei nós queremos quando não temos Jesus que reina em nossas vidas? Ele, o Cristo obediente, que padece por amor a nós, nos julga e se apresenta como Rei de nossas vidas, nosso Deus e Senhor, nosso Salvador. Abramos nossos corações e deixemo-nos inundar pela graça que brota do peito aberto de Cristo. Iniciamos hoje a novena da misericórdia, que irá culminar com o domingo da Divina Misericórdia, na oitava de Páscoa. Jesus, na sua infinita misericórdia, disse que aqueles que fizerem esta novena irão receber as graças da sua misericórdia. A misericórdia irá brotar. Então, vamos lá. Inicie hoje essa novena. Esta sexta-feira santa coincide também com a primeira sexta-feira do mês, do Sagrado Coração de Jesus. Que Ele reine com seu sacratíssimo coração e que a sua infinita misericórdia do céu faça brilhar um raio de sua luz em nossas almas para nos conduzir à conversão e um dia ao paraíso.